Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live Bra Software. Hoje, antes de mais nada, gostaria de trazer um disclaimer aqui. Essa sessão de hoje estará sendo gravada, então os participantes aqui não terão nenhum compartilhamento em relação às informações dos participantes, porém é importante a gente deixar esse aviso, tá? Depois o conteúdo estará disponível no modelo on demand. Aqui também deixo em aberto as redes sociais Bra Software, tá? Então, ao lado direito a gente tem ali o Instagram, ao lado esquerdo o LinkedIn, os QR Codes aqui, convidamos vocês a estarem nos seguindo, estarem acompanhando as tendências voltadas à tecnologia, as novidades em relação aos produtos e soluções do portfólio da Bra Software. Então, antes de mais nada, e para a gente não perder muito tempo, até me apresentando, sou o Nicolas Viana, faço parte aqui do time de Modern Work da Bra Software, tá? É um time que fica responsável pelas frentes voltadas ao Microsoft 365. Então, quando a gente pensa que Microsoft 365 todos conhecem, né? A ideia de hoje é a gente abordar um pouco sobre o Microsoft Purview. Então, como que o Microsoft Purview aí pode nos ajudar a trabalhar a nível da proteção dos dados? Então, o Microsoft Purview aqui ele acaba sendo a console de conformidade do Microsoft 365 e dentre os recursos aqui de conformidade, um dos principais modelos aqui que a gente tem dentro dessa console, que a gente vai trazer aqui dentro de exemplos, vamos tentar deixar o mais claro possível, principalmente no aspecto de Information Protection e DLP, que é o grande foco aqui de proteção de dados do Microsoft Purview, e como que a ferramenta se comporta, como que a gente trabalha esse modelo de proteção de dados e como que isso é aplicado aí nos nossos clientes, tá? E de uma maneira global, porque a ferramenta acaba trabalhando de uma maneira padrão em todo o globo. Então, a ideia aqui é a gente trazer esses insights. Aqui está em aberto também a camada de perguntas e respostas, tá? Podem ficar à vontade para trazer as perguntas. Talvez a gente não responda diretamente aqui durante a live, mas ao final a gente vai trazendo essas respostas aí e podem ficar à vontade aí para trazer qualquer tipo de questionamento. Então, sem mais delongas, hoje é um conteúdo que assim, está bem apertado o tempo, mas eu vou acelerar aqui, principalmente essa parte institucional, pessoal, que a gente sabe que é importante trazer essa visão de um pouco da teoria, né, do porquê que é tão falado nessa questão de proteção de informações, mas o foco, de fato, é a gente entender a solução ali no painel de administração para que fique ainda mais claro a forma como que a ferramenta pode trabalhar e aprimorar aí o ambiente de cada organização. Então, Microsoft Purview, pessoal, é basicamente tudo que está relacionado à conformidade dentro do Microsoft 365 faz parte da console de gerenciamento do Microsoft Purview. Ou seja, parte de auditoria, parte de conformidade de comunicação, análise de risco interno, DLP, parte de rastreabilidade de arquivos e confidencialidade de arquivos, proteção a nível da informação. Então, tudo que está relacionado à conformidade, o Microsoft Purview nada mais é do que o painel e a console de conformidade do Microsoft 365. E hoje a gente vai falar do nível com foco em proteção da informação e o porquê que é tão importante a gente trabalhar essa questão da proteção a nível da informação. Muitas vezes a gente olha para a identidade, a gente acaba olhando ali também para os dispositivos, uma proteção a nível de um MFA, acesso condicional, análise de risco ali em cima de identidade e dispositivos, e as informações em si acabam ficando num segundo momento. Faz parte de uma jornada de segurança? Sim, mas não quer dizer que os dados não sejam um fator importante dentro dessa trilha, tá? Talvez seja até o fator mais importante, porque se a gente protege a nossa identidade, o nosso dispositivo, os nossos painéis de colaboração, é porque a gente quer proteger a informação, a identidade, dispositivo e os aplicativos são só meios que a gente tem de chegar até a informação. Então, por que a gente trabalha a segurança em cima desses 3 níveis e não trabalha uma proteção a nível da própria informação? E aí, quando a gente pensa nessa questão da informação, por que também é tão importante ter esse olhar para a conformidade? A gente está vivendo, já não é mais um futuro, é uma realidade que já existe aí há um bom tempo, onde surgem diversas novas tecnologias, diversos novos dispositivos, onde essas tecnologias, esses dispositivos, esses modelos de trabalho geram cada vez
mais um número maior de dados. Geralmente, há até um desafio em comum entre as organizações armazenamento, principalmente no aspecto em nuvem, quando nasce de um modelo não gerenciado, não bem estabelecido, acaba gerando questões futuras, porque armazenamento é algo que gera bastante gerenciamento, onera bastante o time de gerenciamento, sustentação, e é algo que, trabalhando no modelo em nuvem, não é algo que é tão barato, então é importante a gente ter um trabalho a nível da informação, e com o volume de informações cada vez mais crescendo, acabam surgindo novos pontos de vulnerabilidades. Eu não sei aonde eu tenho uma informação sensível, como essa informação está saindo do meu ambiente, como ela está sendo gerada ou por quem está sendo acessada. Então, esse é um desafio que a gente tem muito em comum entre as organizações e, pessoal, esses desafios parte desde uma empresa, de uma pequena ou média empresa até uma empresa nível enterprise e nível global. São os mesmos desafios em dimensões diferentes, tá? E a ideia aqui também é trazer uma ideia, mas a ideia aqui é a gente trazer uma visão de que vocês, mais do que ninguém, sabem que isso é uma realidade. Muitas vezes, pelo volume de informação e a forma como a gente trata as informações como um segundo plano, a gente acaba não tendo visão em cerca de 90% das informações que são armazenadas dentro do nosso ambiente. E apesar do Purview estar associado à suíte do Microsoft 365, ele não nos ajuda somente numa visão do Microsoft 365, tá? Mas aqui eu posso considerar esses 90% de dados que a gente não tem visibilidade em relação a um file server, em relação a outras nuvens, outras capacidades de armazenamento. Então, é uma dificuldade muito grande ter dentro de uma área que já cuida de outras demandas relacionadas à segurança, relacionadas à sustentação, ainda manter uma linha de conformidade, uma linha de gestão a nível da informação. Então, o Purview ele vem justamente para ajudar nesse aspecto, tá? E aí todo mundo sabe também algo que já é batido. As informações elas vão continuar aumentando ano a ano, aí esse volume de informações dobra, triplica e a tendência é aumentar cada vez mais. E ainda mais também com a chegada de modelos de inteligência artificial, que usa muito de base de informações, muitas dessas informações sensíveis. Como que isso está sendo tratado dentro da sua organização? Você tem pelo menos uma visibilidade do que está sendo utilizado de IA pelos seus colaboradores, do que está sendo utilizado de aplicativos terceiros pelos seus colaboradores, ou até mesmo como que essas informações de fato são compartilhadas através desses mecanismos? Se a gente não tem um controle a nível da informação, é algo que saiu do ambiente, pessoal, não tem como a gente ter mais controle. Esse arquivo, essa informação pode ser copiada, colada, carregada em outros drives, que seja num contexto pessoal. A ideia é que a gente consiga não só minimizar ou até mitigar um aspecto de um agente malicioso estar tentando acessar ou exfiltrar as nossas informações, mas até mesmo num contexto acidental. Às vezes um colaborador não tão preparado, ele não tem uma ideia do quão importante é um dado confidencial da organização, vai lá, traz essa informação para um OneDrive pessoal dele ali, que ele tem alguns terabytes ali no modelo de armazenamento pessoal, e a partir do momento que essa informação saiu, essa pessoa pode carregar essa informação para onde ela quiser. E aí pode conter informações relacionadas à matéria-prima de um produto, de uma fabricante, pode ter contextos de uma lista de clientes de uma organização que pode ser transferido para um possível concorrente. Então, é extremamente importante a gente ter um trabalho a nível da própria informação, além de atender requisitos regulamentares, né? Então, pensando em LGPD, GDPR ou outros regulamentos do nicho de saúde, do nicho de finança, nicho de manufatura, que muitas vezes entram como requisitos até para atender clientes, para entrar em alguma licitação. Então, o Purview ele vem justamente para nos ajudar a atender e estar alinhado a essas regulamentações a nível da tecnologia, certo? E até um ponto importante também, muitas vezes o trabalho prévio que precisa ser feito a entender com cada unidade de negócio que é uma informação sensível, a entender o que você vai aplicar de configuração a nível de cada informação sensível, é um trabalho muito mais complexo do que de fato aplicar esse nível de controle a nível da tecnologia, tá? E a gente vai ver que o Purview ele é bem intuitivo. E apesar de ser bem intuitivo, pessoal, se você tem o objetivo de fato entender como que funciona minimamente aqui o Information Protection, o DLP, a parte do IRM,
eu recomendo que preste atenção 100% aqui na live, porque qualquer detalhe que ficar perdido aqui no meio do caminho pode não trazer muito sentido lá para frente, tá? Mas a ideia é que a gente tem que ser o máximo explicativo aqui possível. Então, essa ideia aqui de dados crescendo, a forma como que a ferramenta trabalha já é algo claro. Tá? Aqui é mais uma visão de como que é um desafio também ter um modelo integrado que não só olhe para um ecossistema Microsoft 365, mas que permita trabalhar dentro de repositórios on-premise como um file server ou repositórios em outras nuvens, tá? O Purview, ele tem abertura e foi desenvolvido para ter esse nível de compatibilidade também. Hoje a gente já tem até alguns recursos novos para trazer isso dentro de um portal único, uma visão única, é algo que já é padrão no novo painel de administração do Purview, a gente vai ver que está bem intuitivo também. Aqui é um contexto que a gente vai discutir na sequência também, mas é uma ideia que, poxa, eu posso ter tanto um contexto de vazamento de informação sendo realizado por um agente malicioso ou até mesmo de uma forma acidental, como o exemplo ali já aplicado no aspecto de um usuário comum não ter essa visão do que uma informação vale para uma organização e acabar trazendo para um OneDrive pessoal. E o agente malicioso, a gente já sabe que o objetivo dele é esse, e ele vai ir atrás desse objetivo. E tem um ponto, pessoal, que a gente sempre traz, tanto em aspecto de segurança quanto em conformidade. Ou já tiveram organizações que sofreram com algum tipo de ataque, com algum tipo de exfiltração de dados e aprendeu na dor, né? Ou tem organizações que estão sofrendo esse tipo de ataque e não têm visão porque não tem tecnologia para ajudar a trazer essa visibilidade, ou tem organizações que vão sofrer com esse tipo de ataque e a diferença é que terão organizações que estão preparadas e terão organizações que não estão preparadas. Até pensando em conceito de Zero Trust, um dos fundamentos considerar que o risco ele é iminente. Não é exatamente esse o termo, mas o conceito é o mesmo. Ou seja, o risco ele vai acontecer, a ação maliciosa ele vai acontecer, o risco ele é iminente. O que a gente precisa entender é até o ponto de assumir o risco. A gente precisa assumir o risco para preparar o nosso ambiente para que no momento que ocorrer qualquer tipo de tentativa de ataque, o nosso ambiente seja preparado para estar e mitigar esse tipo de ação, tá? Então é um ponto que está mais que batido também, é algo que todos aqui com certeza já ouviram falar em alguns outros conceitos. E aí agora falando um pouco mais da solução, tá? Também de forma breve aqui nos slides, mas hoje dentro do ecossistema do Purview, qual que é o objetivo da ferramenta? É permitir te trazer visibilidade e trazer uma governança a nível da sua informação, ou seja, não só proteger essa informação, mas trabalhar o ciclo de vida dessa informação dentro do seu ambiente. Por que manter armazenado para o resto da vida um documento que só tem uma validade de 2 anos para a sua organização? Esse documento, por mais que ele não tenha mais validade para a organização, ele pode ter uma informação sensível, ele está onerando o armazenamento, então o Purview ele consegue trabalhar esse ciclo de vida dessa informação. Não é o foco de hoje, mas é importante trazer essa visibilidade. Ponto 2, proteger a informação. Não só trazer uma proteção a nível da informação, trazendo confidencialidade para aquele arquivo, mas também proteger a forma como esse arquivo sai, ou essa informação sai da nossa organização. Então, eu tenho aspectos voltados à proteção da própria informação, que é o Information Protection, o antigo Azure Information Protection, o atual Microsoft Information Protection, o RMS também tinha algumas pessoas têm a referência ali do RMS, que é basicamente a gente conseguir trabalhar nos direitos de acesso a um arquivo confidencial e aí usando aspectos de um rótulo, de um selo digital aplicado a um documento, por exemplo. É algo que a gente consegue trabalhar com o Purview. E com o objetivo de, lógico, elevar a postura de conformidade e segurança para qualquer organização. Está até em destaque aqui, ó, suporte para dados em SaaS híbridos e multi-cloud, ecossistemas terceiros e parceiros. Isso até mesmo para um ambiente de file server, tá, pessoal? A gente vai ver ali que tem configurações prontas já para que a gente consiga aplicar a nível de um endpoint DLP ou até mesmo classificar de forma automatizada terabytes de informações que fazem parte de um file server local. É algo que a ferramenta oferece trabalhando nesse modelo em nuvem. E aí, tem 3 pontos aqui que fazem parte desse ecossistema. Nós vamos focar aqui no Information Protection e o DLP, tá? Eu vou trazer uma visão do Insider Risk Management, mas é só uma visão rápida, porque ele depende de uma alimentação de dados para que a gente consiga representar isso no modelo de demonstração. E hoje eu vou estar usando um laboratório, então
mas vai ficar claro aqui o objetivo da ferramenta, tá? Mas só para a gente entender, o objetivo do Information Protection, ele é um mecanismo dentro do Microsoft Purview. Então, dentro do... Eu vou até trazer uma visão aqui do painel já, para facilitar o entendimento. Mas aqui dentro do painel de administração do 365, que todos têm acesso, aí todo mundo que tem uma licença do 365 tem acesso, eu tenho aqui o painel de segurança, que é o painel do Defender, e o painel de Compliance. O painel de Compliance é o painel do Purview, pessoal. Como eu falei, tudo que tiver relacionado a Compliance, Microsoft Purview. Ele está carregando aqui a seção. Aqui, como alguns itens, tá, pessoal? Talvez até tenha um pouquinho de lentidão, porque eu estou usando uma VM aqui no meu notebook, e eu vou usar até como modelo de representação, mas vamos tentar fazer o máximo aqui para que tudo ocorra bem. Mas aqui, esse é o painel do Microsoft Purview, tá? Então, dentro do painel do Microsoft Purview, eu tenho algumas soluções. Ó, já está trazendo algumas visões em relação ao Copilot, ele me traz aqui uma visão em relação à minha postura de segurança, baseado nas configurações que já está aplicado no meu ambiente, então esse é um recurso bem legal aqui. É bem parecido com o antigo Security Score, o Security Score, né? Mas aqui olhando para uma postura de segurança geral, não só no aspecto de conformidade, eu posso até acessar aqui na sequência. Ele traz ali algumas visões um pouquinho mais, como eu posso dizer, não limitadas, mas não com tantos dados. Aqui, por exemplo, ele pega aqui as plataformas, as principais plataformas com dados sensíveis, por exemplo. E ele só traz o Microsoft 365 porque é o meu ambiente de laboratório. Mas se você tivesse uma outra nuvem, um repositório local, ele traria aqui dentro de quais plataformas contém mais informações sensíveis. E aqui é só um dash inicial, tá, pessoal? Não é nada de configuração ainda. Aqui é mais um dashboard mesmo, uma visão geral do recurso dentro a página home, né? Dentro do painel do Purview. Aqui ele já me traz uma visão dos principais tipos de informações sensíveis que eu tenho dentro do meu ambiente. Eu consigo ir expandindo ali cada item, tá? Mas a gente vai ver ali logo na sequência. Traz aqui alguns direcionamentos. Esse é o novo painel do Microsoft Purview, tá? Se vocês acessarem, provavelmente vai estar acessando o painel clássico. É só habilitar essa opção aqui que ele já transfere para essa nova cara do Microsoft Purview. E assim, a gente sabe que tem diversas atualizações de painéis, mas essa aqui eu até gostei, viu? Porque aqui eu tenho uma aba de soluções, tem as soluções aqui bem descritas. Se eu entro na camada de DLP, eu consigo ver minhas informações sensíveis. Se eu entro na minha camada de Information Protection, eu consigo ver minhas informações sensíveis, porque são mecanismos que usam desse modelo aí, a gente já vai ver na sequência, tá? Então, eu tenho o Information Protection e o DLP, que são soluções que fazem parte do Microsoft Purview. Qual que é o objetivo do Information Protection? Descobrir e classificar automaticamente os dados e impedir que eles sejam usados de forma não autorizadas. E aí, aqui está aplicativos, serviços e dispositivos, mas também pensando no acesso de usuários externos. O Information Protection ele não está preocupado se sua informação está saindo do seu ambiente ou não. Ele está preocupado se sua informação está classificada, se ela está com rótulo interno, público ou confidencial, ou da forma que você achar necessário, de forma personalizável, esses rótulos, ou se quem pode acessar ou não a essa informação. Poxa, eu defini que somente pessoas do domínio @brasoftware possam acessar informações que estejam classificadas com rótulo interno. Pessoal, não se apega agora nessa explicação que eu vou trazer de forma detalhada depois, tá? Mas aqui a ideia do Information Protection poxa, se eu tenho uma pessoa, essa informação ela foi copiada, ela foi externalizada para um ambiente de fora da organização Brasoftware e alguém tentou acessar essa informação com uma credencial que não é válida, o Information Protection garante que esse acesso não seja realizado baseado em uma criptografia que é estabelecida pela própria ferramenta. Poxa, não quero restringir o acesso, não quero usar uma criptografia, quero usar só uma marcação, uma marca d'água aí para esse arquivo. É possível realizar também, tá? O DLP, pelo contrário, ele já vem com o aspecto de prevenir o vazamento da informação, ou seja, como que essa informação está sendo compartilhada para fora da minha organização. Seja a nível de um endpoint DLP, seja a nível do Exchange Online, SharePoint, OneDrive, contém alguma informação sensível? Se contém, eu quero que você audite, bloqueie ou bloqueie dando o direito do usuário colocar uma justificativa e um bypass ali para que ele consiga realizar o processo. Até mesmo fluxo de aprovação é possível trazer aqui dentro do DLP, tratando somente informações sensíveis. A ideia não é travar o nível de produtividade do seu colaborador, é garantir que suas informações estejam devidamente protegidas, tá? E o IRM aqui,
de forma bem breve, tá, pessoal? Basicamente, ele vai usar de uma base histórica de logs e alertas e contextos que são realizados pelos colaboradores, seja num download de informações do SharePoint, num compartilhamento de informações. Ele cria um timeline desse usuário dentro do painel do IRM e vai buscando anomalias olhando para um risco interno que esse colaborador possa estar cometendo. Então, poxa, eu tenho um colaborador ali que ele daqui 15 dias é o encerramento do contrato dele. Já teve uma definição do RH, no aplicativo do RH, que ele vai sair daqui 15 dias. O atributo do AD já entendeu que ele vai sair daqui 15 dias. Aí o IRM ele tem a visão sobre esse atributo, porque, pessoal, é ecossistema totalmente integrado. A ferramenta percebe que esse usuário, de um dia para o outro, ele teve uma taxa de download massivo em um repositório do SharePoint. A ferramenta entende que há um risco alto dentro dessa sessão, e para esse usuário que não tem uma regra de DLP aplicada, baseado nesse risco que foi considerado alto porque o usuário saiu de um padrão de uso dele para uma anomalia, a ferramenta pode imputar uma regra de DLP ou uma regra adicional para garantir que essa informação não saia do ambiente, mesmo para um usuário válido, baseado em análise de risco, tá? É até o modelo de controle adaptativo que a gente consegue trazer aqui, um nível de sofisticação aí que já é bem elevado, mas que o Purview ele consegue entregar aí de uma maneira espetacular. Então, sem mais delongas, agora partindo para o painel de administração, tá, pessoal? O foco hoje vai ser o DLP e o Information Protection, e aí já começando com a camada do Information Protection. Quando eu seleciono aqui nesse novo portal, por exemplo, eu selecionei aqui o Information Protection, ele já me traz aqui um painel bem simplificado. A ideia é essa, ser simples mesmo, para aplicar esse nível de sofisticação de uma forma padrão, para que você, como administrador, não tenha tanta dificuldade para administrar esse ambiente. Aqui o que a gente precisa ter é, primeiro, o entendimento de como que funciona o mecanismo do Purview. Tendo esse entendimento, pessoal, o painel ele fica bem simplificado. Então, por isso que eu peço a atenção de todos aqui, tá? Eu selecionei essa opção, ele já me trouxe aqui numa barra lateral, que são os principais itens que eu acabo selecionando. Então, poxa, selecionei o DLP já vem aqui para cima, já me traz a visão das políticas do DLP, o painelzinho aqui ficou bem interessante. Olhando para o Information Protection, o objetivo dele é garantir que somente pessoas autorizadas tenham acesso ao conteúdo e garantir que além de pessoas autorizadas, que essa informação esteja devidamente classificada com um rótulo específico, com um padrão, uma classificação a essa informação para determinar se é uma informação interna, uma informação pública. Quando a gente entra aqui na parte do Information Protection, eu tenho a aba de reports, tá, pessoal? Relatórios aqui do Microsoft 365, como eu falei, aqui é um ambiente que ele não está devidamente populado, mas eu consigo trazer uma visão de relatórios bem rica. Eu tenho uma aba específica de relatórios aqui dentro da minha aba de soluções, mas aqui é só para a gente entender como que funciona essa aba do Purview. Quando a gente pensa aqui no aspecto do que o Purview oferece aqui, qual que é o principal recurso do Microsoft Purview? A gente pode tratar os rótulos de sensibilidade, as políticas que são associadas aos rótulos, e aqui os classificadores e os exploradores. Então, eu vou começar aqui pelos exploradores. O que são os exploradores aqui, os classificadores, né, na real? Os classificadores, eles são a forma que a gente tem de definir que tipo de informação dentro dos meus repositórios, e aí seja um repositório local, um repositório em nuvem, como eu falei, qualquer tipo de repositório, aonde eu tenho um tipo de informação sensível dentro desses repositórios. A Microsoft ela já disponibiliza em torno de 320 tipos de informações sensíveis para que você já consiga usar como referência de uma informação sensível dentro desses repositórios. Os tipos de informações sensíveis, por exemplo, se eu digitar aqui o CPF, já tem até alguns modelos aqui que entra no padrão Brasil, eu tenho um tipo de informação que corresponde a conteúdos que tenham um contexto de um número de um CPF, por exemplo. Então, quando eu tenho esse tipo de informação sensível dentro dessa aba de classificadores, a ferramenta ela não só me permite usar esse tipo de informação sensível como um parâmetro de uma política, mas ela também me traz a visibilidade de onde eu tenho esse tipo de informação dentro dos meus repositórios. Como eu falei, a Microsoft ela já traz aqui um tipo de informação associado a um CPF, por exemplo. Então, se eu entrar aqui na minha parte de exploradores, explorador de dados, entrar aqui, olha, ele já até separa hoje, está até mais atualizado, está bem mais interessante, mas eu consigo separar por tipos de informações sensíveis, por rótulos de confidencialidade, que a gente vai ver lá na frente,
rótulos de retenção, que já entra num outro aspecto que não está no mérito de hoje, e os classificadores treináveis, que também é um tipo de informação sensível, eu já vou explicar na sequência. Mas, por exemplo, dentro dos tipos de informações sensíveis, se eu busco aqui, por exemplo, o CPF, ele vai me trazer ali, é que aqui provavelmente não vai ter nenhum conteúdo com o número de CPF, então eu vou usar um outro modelo de tipo de informação sensível, o número de cartão de crédito. Então a Microsoft ela já me trouxe um padrão de um tipo de informação sensível de um número de cartão de crédito. Se eu seleciono essa opção, ele já me mostra aqui, ó, eu tenho 49 itens que foram encontrados que contêm um número de cartão de crédito. Ele já traz até um disclaimer aqui, ó, totalmente escrito. Quando eu clico nessa opção, ele já me mostra aqui quais workloads que eu tenho esse tipo de informação sensível. Então, eu tenho algum conteúdo que contém número de cartão de crédito no Exchange, OneDrive e SharePoint. Ele me traz aqui a contagem dos itens nessa barrinha aqui à direita, tá? Vou até dar um zoom aqui para facilitar a visibilidade. Aqui, ó, itens 16, 24, 9. Ele me traz até quais tipos de classificadores treináveis estão associados, mas, pessoal, classificadores treináveis e tipos de informações sensíveis é a mesma coisa. A única diferença é a forma que são definidos esses parâmetros, tá? Eu já vou explicar aqui na sequência. Mas quando eu tenho um tipo de informação sensível ou um classificador treinável aplicado no meu ambiente, eu consigo ver aqui, por exemplo, poxa, dentro do Exchange eu sei que eu tenho 16 arquivos que correspondem a um número de cartão de crédito. Poxa, mas eu quero saber em quais caixas de e-mail esse tipo de conteúdo está sendo aplicado. Aqui ele me traz, ó, por exemplo, o Alan D, aqui é o meu domínio de desenvolvimento, por isso que está esse domínio aleatório, tá? Mas eu consigo acessar a caixa desse usuário, por exemplo, e entender, ó, ele me traz que tem um número de cartão de crédito associado a esse documento que está dentro da caixa aqui do Alan, por exemplo. Poxa, aqui você trouxe uma visão em relação a caixa de e-mail aqui, né, no caso. Poxa, mas eu quero ver em relação ao SharePoint. Mesma coisa, ao invés de trazer uma caixa de e-mail, ele vai trazer um site que contém algum tipo de informação sensível que corresponde a esse item. Esse item, pessoal, aqui a gente está usando um tipo de informação sensível que a Microsoft já disponibilizou, mas você pode criar o seu próprio tipo de informação sensível para você mapear aquele contrato que você sabe que está perdido, que contém informações sensíveis, para você mapear uma receita de um medicamento que é ou uma matéria-prima ali que é utilizado para uma manufatura, uma fabricação de algum conteúdo, você pode usar para qualquer tipo de informação que você precisa mapear dentro do seu ambiente e que é tratada como informação sensível dentro da sua organização. No caso aqui, é o número de cartão de crédito, mas poderia ser um contrato, como eu falei. E aqui ele me traz, ó, por exemplo, dentro desse site do SharePoint, eu tenho esse conteúdo aqui, que é um Excel, que contém esse tipo de informação sensível. Eu consigo chegar no detalhe desse arquivo para entender aonde que eu tenho esse tipo de informação sensível. Ele me traz até num formatinho do Excel aqui, só faltou trazer o Copilot aqui para a gente fazer algumas customizações aqui de forma automatizada. Mas basicamente o parâmetro que ele entendeu aqui como um número de cartão de crédito, aqui ele me traz aqui o nome Visa, né, que é um nome. Eu posso trazer mais de um elemento para uma identificação de um tipo de informação sensível, então eu falo lá, ó, provavelmente nesse tipo de informação sensível está lá. Poxa, eu tenho uma sequência numérica nesse padrão, entre 14 a 16 números, e como um segundo elemento de alta confiança, algum nome relacionado a Visa, Mastercard, ou uma data de expiração, ou até mesmo um código de segurança, que a gente sabe que são informações que estão relacionadas a um número de cartão de crédito. Esses parâmetros podem ser definidos na ferramenta e a ferramenta ela passa a buscar esse tipo de conteúdo dentro dos seus repositórios, certo? Aqui legal, tipo de informações sensíveis traz essa visibilidade, é interessante? Sim, mas esse tipo de conteúdo sensível também pode ser usado como parâmetro de políticas, tá? Antes de passar ali para a visão das políticas e dos rótulos, trazer uma outra visão em relação a esse mesmo conceito de tipos de informações sensíveis, tá, pessoal? Que são os classificadores treináveis. Os classificadores treináveis, basicamente, é um tipo de informação sensível que você não precisa ir lá manualmente e colocar os parâmetros daquele conteúdo, para que a ferramenta entenda que aquele conteúdo é um contrato, por exemplo. Você traz modelos aqui para a inteligência artificial do Microsoft Purview, então você traz ali uma visão entre 50 a 500 arquivos dentro de um repositório do SharePoint, você aponta o site do SharePoint aqui dentro dessa visibilidade, e você fala, ó, eu tenho
de 50 a 500 modelos do contrato que eu quero que você defina como uma informação sensível. Você traz o apontamento para a ferramenta e a ferramenta vai, baseada em inteligência artificial, baseada em modelos de machine learning, ela vai mapear parâmetros que ela encontra nesses documentos e depois ela vai te trazer só uma acuracidade. Ela vai te trazer diversos documentos aí da sua base total, trazendo uma visão, ó, esse conteúdo aqui corresponde ao que você está buscando? Você vai colocar assim, poxa, esse conteúdo corresponde? Você vai lá e coloca não. Você vai dando esse feedback para a ferramenta e a ferramenta aí chega no nível de acuracidade de ter esse item de uma classificação treinável baseado em parâmetros que a própria inteligência artificial conseguiu mapear, tá? Isso facilita bastante. O classificador treinável já entra numa linha do E5. Tipos de informações sensíveis entra já numa linha do Microsoft E3, EMS3, o Information Protection Plano 1. Aqui também tem modelos da gente trazer uma impressão digital, por exemplo, um formulário que é padrão, mas é preenchido com informações diferentes de diversos colaboradores, produtos ou qualquer tipo de contexto. Eu consigo trazer a base desse formulário para a ferramenta também fazer uma impressão digital e mesmo que ela tenha conteúdos que sigam nesse mesmo padrão de formulário, mas que sejam preenchidos com informações distintas, a ferramenta ela consegue entender que a base daquele conteúdo é de uma informação sensível e ela passa a tornar esse item também como uma informação sensível, tá? Tem a parte de EDM aqui também, que entra num aspecto de usar uma base de dados como referência, mas o mais utilizado, pessoal, tipos de informações sensíveis. Você pode criar aqui o seu próprio tipo de informação sensível de forma personalizada. Ele está carregando aqui. A gente vai ver que ali eu consigo trazer um primeiro elemento, um segundo elemento, baseado em palavras-chave, sequências numéricas, regex. Eu tenho diversos parâmetros que eu consigo definir para que a ferramenta, ó, toda vez que você identificar qualquer arquivo seguindo esses parâmetros, você vai definir como informação aqui teste, por exemplo, poderia ser contratos jurídico. Você pode criar um contrato jurídico, um contrato financeiro e fica a critério ali. Opa, deixa eu só. Por que ele não está deixando eu? Deixa eu dar um cancela aqui. Deixa ele carregar aqui novamente. Acho que eu tinha clicado aqui de forma antecipada, mas beleza. Eu vou colocar aqui só um teste só para a gente usar como exemplo para entender quais parâmetros. Quando eu defino aqui, ele já me traz aqui ó, uma visão de parâmetros. Eu crio um parâmetro personalizado. Poxa, eu quero um parâmetro de alta confiança, que é toda vez você vai identificar esses elementos e esses elementos precisam estar de 90% a 100% ali batendo com os parâmetros definidos para que tenha uma curiosidade ali fidedigna. Ou não, posso trazer uma confiança média. Poxa, se atender um dos itens aqui já pode ser classificado como um item de contratos, por exemplo. Primeiro elemento, expressões regulares, lista de palavras-chave, dicionário de palavras-chave, funções. E aqui eu posso trazer também, poxa, eu quero que você detecte o primeiro elemento e o elemento de suporte, que basicamente é um segundo elemento igual, é um elemento de confirmação, dentro dos 300 primeiros caracteres, ou em qualquer lugar do documento. Você consegue trazer essa visibilidade. Checagens adicionais para que você traga cada vez mais informações para que a ferramenta seja fiel no momento de buscar esse tipo de conteúdo na organização. Pessoal, essa questão dos tipos de informações sensíveis é extremamente importante para entender ali depois a questão da rotulagem, a questão do DLP, então por isso que a gente até traz um pouquinho mais de tempo para esse carinha, tá? E como eu falei, ele não só vai trazer essa visão de um número de cartão de crédito dentro de repositórios, até mesmo repositórios locais. Se eu tivesse vinculado algum file server ao meu ambiente do Purview, ele apresentaria aqui da mesma forma, tá? Não é o caso. Mas por quê? Agora partindo para um outro pilar aqui do Information Protection. Rótulos de sensibilidade. O que são os rótulos de sensibilidade? Os rótulos de sensibilidade são rótulos de sensibilidade. Basicamente, são selos digitais que a gente consegue associar a um documento, a um arquivo ou a um item, tá? Então, a Microsoft ela também disponibiliza aqui uma série de rótulos já gerenciados pela própria, ou melhor, criados por padrão na organização. Isso aqui a gente consegue excluir, tá? Não tem nenhum problema. Mas aqui eu criei 3 rótulos específicos para o meu ambiente, que são os rótulos interno, público e confidencial.
Qual que é o objetivo desse rótulo? É você determinar o que é uma informação interna, o que é uma informação pública e o que é uma informação confidencial, ou o que é uma informação de um projeto específico, ou o que é... Você pode criar o rótulo da forma que for necessário. Não é recomendado publicar tantos rótulos para todos os usuários, porque essa informação, essa base desse rótulo, ela vai ser carregada para esse usuário lá na ponta. Então, geralmente ali até 5 rótulos é algo que é considerado ok. Se necessário, até mais, tá? Eu não preciso também publicar todos os rótulos para todos os colaboradores. Eu consigo determinar rótulos específicos por área, por grupo de pessoas, por nível de cargo, também é algo que a gente consegue publicar, tá? E a ideia, como eu falei, do rótulo é eu conseguir trabalhar a nível de uma rotulagem da informação. Eu ou melhor, não classificar, eu rotular, eu trazer um selo digital para aquela informação. No momento que a gente cria um rótulo, eu crio aqui um rótulo interno, por exemplo. Eu não vou criar novamente porque eu já tenho criado aqui no meu ambiente, né? Mas vou colocar aqui um interno 2. Display name. Display name é o nome que vai ficar aparecendo lá na ponta ou para o usuário rotular um arquivo, ou no momento de uma rotulagem automática, ele está lá o selo digital associado ao arquivo, tá? Vou até pegar um modelinho aqui para facilitar o entendimento. Aqui é a minha máquina virtual, uma máquina de teste que é gerenciada pelo Intune. Tá até com o logo do Lab Teste aqui. Como eu falei, pessoal, vai estar um pouco lento porque ela está rodando dentro do meu próprio notebook, tá? Então, é mais um disclaimerzinho aqui. Ele está carregando um Excel, por exemplo, poderia ser um Word, um Outlook, poderia ser um arquivo de um file server, poderia. Um PDF, por exemplo, poderia. Não seria dessa forma aqui integrado ao Microsoft 365, mas você consegue lá, através de um agente, dar um botão direito e classificar essa informação. Aqui, se você, talvez até no ambiente de vocês tenha essa opção de sensibilidade ou confidencialidade aqui ao lado direito. Dentro do ambiente do Purview, eu consigo publicar esses rótulos onde ele me traz aqui, ó. Para o Nicolas Viana, né, que é o meu usuário padrão de laboratório, @m365x aqui, eu tenho os 3 rótulos aplicados, rótulo interno, rótulo público e rótulo confidencial. Aqui, por exemplo, se eu deixo o botão selecionado no rótulo interno, ele me traz, ó. Opa. Lab público, rótulo com o objetivo de classificar as informações que podem ser acessadas ou compartilhadas com qualquer pessoa de forma pública. Rótulo interno, rótulo com o objetivo de classificar as informações que devem ser acessadas ou compartilhadas somente com as pessoas da organização. Rótulo confidencial. Vamos lá, será que eu não coloquei nenhum? Eita, já até antecipei aqui um pouquinho, mas já a gente volta aqui. Aqui, beleza. Esse rótulo tem como objetivo permitir que o usuário possa ele determina quem pode ou não ter acesso aos recursos de forma personalizada. Então, basicamente, esse é o rótulo. Eu consigo associar um rótulo desse a um arquivo de um Excel, por exemplo. Quando eu estou criando esse rótulo, o display name é o nome que está aparecendo lá, lab interno. Aqui eu consigo colocar o nome que for necessário para o meu ambiente. Posso colocar o nível de prioridade, tá? Geralmente eu mantenho sempre o padrão. Descrição para os usuários. Aqui você determina que é exatamente aquele disclaimerzinho que eu coloquei na imagem anterior. Esse rótulo é para isso, isso e isso. Você descreve o que você quer que seja apresentado na descrição para os usuários. Descrição para os administradores, que é o que vai estar para o administrador ter ideia do que esse rótulo está sendo aplicado. A gente sabe que às vezes esse gerenciamento parte de mais de uma pessoa. E aqui eu consigo definir a cor que vai ser aplicado lá naquele rótulo. Se vocês perceberem aqui no ambiente interior, eu tenho aqui um mais vermelhinho, um verdinho, um roxinho. Isso aqui a gente consegue personalizar, é até legal colocar, poxa, é um rótulo interno? Nível de restrição maior vai para um mais vermelho, mais alaranjado, mas fica a critério da organização. Aqui, itens, aonde eu quero que seja aplicado ou que fique disponível essa aplicabilidade desses rótulos? Em itens, arquivos do Word, Excel, PowerPoint, no geral, e-mails e chamadas do Teams, tá? Para o Teams, principalmente para chamadas, é necessário o Teams Premium, mas a gente já consegue pelo menos trabalhar com a proteção a nível da informação que é compartilhada pelo Teams porque ele usa da base do SharePoint. No caso aqui tem um recurso em Preview que está olhando para um aspecto mais voltado a dados estruturados, tá? O Purview ele tem essa capacidade também, não está diretamente ligado ao 365, mas ele tem essa capacidade. E aqui eu vou deixar selecionados somente os itens aqui mencionados anteriormente. Qual o tipo de controle que eu consigo aplicar a nível de um rótulo? Então, pessoal, o rótulo ele serve tanto para rotular a informação, trazer aquele selo digital, mas eu consigo associar a esse selo um controle de acesso ou
uma marcação ali, uma marca d'água, uma marcação no conteúdo para definir que é uma informação confidencial. Tem organizações que usam só o controle de acesso, tem organizações que usam só a marca d'água, tudo vai depender do tipo de arquivo e o modelo de negócio de cada organização, tá? Eu vou deixar as duas opções selecionadas para a gente ver as opções que a ferramenta traz. Então, para controle de acesso, a ferramenta ela permite que eu tanto determine agora quais os grupos ou pessoas poderão acessar esse conteúdo que lá na frente vai ter esse rótulo aplicado, ou eu posso determinar aqui, ó, aqui, permitir que os usuários definam ali no momento que ele aplicar o rótulo, que entra bem naquele contexto daquele rótulo confidencial que eu mostrei anteriormente. No caso aqui, eu vou falar que eu quero determinar esse acesso agora. Antes de eu determinar o grupo de segurança, eu posso colocar aqui, ó, esse acesso a esse conteúdo, ele tem algum período de expiração, ou seja, classifiquei um conteúdo que precisa ser compartilhado com um prestador de serviço que presta serviço de sistema de RH para a minha organização, ou faz a contabilidade da minha organização. Eu sei que ele demora ali em torno de uma semana para executar esse processo a partir do momento que eu compartilho esse arquivo com ele. Então, poxa, vou determinar aqui para esse rótulo que eu posso determinar uma data específica, pode ser um fim de um projeto, por exemplo, ou um número de dias a partir do momento que o rótulo foi aplicado. Poxa, se eu sei que eles demoram 7 dias para realizar o processo, vou colocar 14 dias aqui que eu dou um tempo dobrado e após os 14 dias o acesso a esse conteúdo será expirado. Então, mesmo que essa informação saia do seu ambiente, esse rótulo ele é carregado para esse arquivo. Se esse arquivo é acessado em um dispositivo não gerenciado, uma máquina offline, foi copiado, colado, essa informação, essa proteção, ela é aplicada a nível do hash do arquivo. Então, essa proteção será carregada para esse arquivo aonde quer que ele esteja. Permitir acesso offline, nunca somente durante um período de dias, sempre. Poxa, se esse dispositivo não estiver vinculado a um acesso à internet, eu não garanto o acesso a esse arquivo, ou posso garantir, tudo fica a critério de cada tipo de negócio, tá? Aqui eu posso especificar todos os usuários e grupos da organização. Pessoal, recomendo, vai fazer um teste, traz um grupo de segurança específico primeiro, separa ali o seu usuário, ou um usuário de um grupo de pessoas de teste, não aplica esse tipo de configuração de forma mandatória ou para bloquear logo de início, porque apesar de trazer total visibilidade, muitas vezes a gente não sabe como cada unidade de negócio trata cada tipo de informação. Então, trabalha no modelo de auditoria primeiro, para depois ir aplicando os controles de fato, tá? E sempre trabalhando ali com grupos de segurança. Aqui é um ambiente de lab, eu vou colocar o meu domínio completo, mas pense que isso é um ambiente real, um ambiente de produção, e eu tenho alguma conta de serviço que depende de um acesso a esse tipo de conteúdo, e está restrito ao domínio como um todo, ele vai restringir essa conta de serviço também, tá? Então, por isso que é importante trabalhar somente com grupos de usuários nominais dentro da organização, você não vai ter nenhum tipo de problema, tá? A gente vai ver até aqui, quando a gente faz esse tipo de aplicabilidade, a ferramenta, ela pergunta, quer entrar no modo ativo, ou ela até recomenda, entra no modo somente de teste, para que você consiga entender como que a ferramenta funciona. Aqui a ação d'água, tá? Eu posso trazer uma marca d'água centralizada no ambiente, poxa, na diagonal, estampado no documento, na horizontal, posso determinar o tamanho da fonte, cor, o que vai estar escrito. Posso colocar cabeçalho ou rodapé. Nesse caso aqui eu não vou colocar nenhuma marcação, tá? Porque a configuração aqui é essa, totalmente personalizável. Pensando, aqui eu tenho a opção de autorrotulagem. Nesse caso aqui, no meu exemplo que eu estou usando, eu não tenho uma rotulagem automática. Por quê? Porque o usuário ele tem a ação manual de ir lá e realizar uma classificação de forma manual, tá? E até pensando em licenciamento. Microsoft 365E3, EMS3, Information Protection Plano 1, você vai ter a capacidade de classificação manual. Consigo chegar em repositórios locais pensando no aspecto do Information Protection, de rotulagem? Sim, mas precisa de uma classificação manual. Se eu tenho recursos voltados ao Microsoft 365E5, E5 Compliance, E5 Information Protection, eu consigo trazer a classificação automatizada, ou seja, detectar conteúdo que vai de encontro com essas condições. Quais condições? Conteúdo contém o quê? Eu seleciono essa opção de conteúdo contém e coloco aqui, ó. Esse conteúdo contém algum tipo de informação sensível ou algum tipo de classificador treinável. Se eu seleciono aqui algum tipo de informação sensível e seleciono aqui o CPF, por exemplo, e determino aqui como adicionar, o que a ferramenta vai fazer?
ela vai mapear em todos os repositórios que eu mencionei lá anteriormente, né, nos itens, e ela vai entender se eu tiver uma instância, uma contagem de 1 ou mais números de CPF do Brasil associado a um documento, eu vou associar esse rótulo aqui que a gente está criando de forma mandatória e de forma automática. Então, ele vai, de fato, aplicar a rotulagem de forma automatizada. Isso é bem interessante no aspecto de... poxa, tem uma base grande de informações e preciso ter esse trabalho. Eu já entendi qual tipo de informação que eu preciso proteger, mas eu preciso aplicar esse tipo de rótulo, por exemplo. Então, a rotulagem automática ela ajuda bastante nesse aspecto, tá? E eu consigo determinar thresholds. Poxa, um CPF só não é considerado uma informação sensível, mas a partir de 5 números de CPF associado a um documento, a uma mensagem ou a um item, aí sim eu quero que a ferramenta associe esse rótulo, tá? Isso totalmente de forma personalizada. E aqui tem 2 pontos nessa parte de rotulagem automática. Você pode tanto determinar que a ferramenta rotule de forma autônoma esse arquivo, ou que ela traga uma recomendação para o usuário. Poxa, não vou imputar de forma mandatória esse rótulo, mas eu vou recomendar ao usuário. Entendi aqui que tem um número de CPF do Brasil. Aqui o texto eu posso personalizar aqui de forma necessária. Aqui texto, né? Eu só vou digitar aqui para ver que é personalizável. Coloca aqui, ó. Esse conteúdo contém esse tipo de informação, é recomendado que seja imputado o rótulo interno, por exemplo. Tudo isso aqui de forma personalizável e já trabalhando no modelo mais automatizado, tá? Aqui tem alguns recursos relacionados a controle de acesso ainda, que no caso aqui seria mais aplicado a um modelo de Teams, que aqui não entra nesse contexto de agora, tá? Aqui também tem a parte aqui de uma estrutura mais, ou melhor, de dados mais estruturados, mas também não é o contexto, ainda está em preview. Mas nesse modelinho aqui eu já conseguiria criar um rótulo lab interno com essas configurações aplicável a esses conteúdos e que estaria disponível ao grupo de usuários que eu selecionei ali dentro do meu documento. Aqui eu já tenho 3 rótulos, um interno, onde eu determino que só pode ser compartilhado e acessado por pessoas de dentro da minha organização, um rótulo público que tem total abertura a compartilhamento e acesso, tá? Mas ele faz a auditoria de saída de informação, mesmo que não seja sensível, que esteja associado a um rótulo público, e a Lab Confidencial Custom aqui, que basicamente ela me permite determinar na hora ali como usuário final quem pode ou não acessar essa informação e que tipo de acesso essa pessoa vai ter. Poxa, Nicolas, criei ali os rótulos. Os rótulos já vai apresentar para os usuários finais? Não. Aquele grupo de segurança que a gente determinou é para quem a gente quer que esse tipo de configuração seja aplicável. Se eu selecionar essas 3 opções aqui, já me aparece a opção de publicar rótulos. E também aqui, se eu for aqui na aba de políticas, eu tenho o publicação de rótulos aqui, que nada mais é, poxa, preciso publicar rótulos. No momento que eu seleciono essa opção, primeira coisa, preciso selecionar os rótulos que eu quero publicar. Posso selecionar ali os 3 rótulos que eu acabei de criar, lab interno, lab público, lab confidencial. Aqui, basicamente, essa parte de publicar os rótulos eu vou determinar quem vai ter a visibilidade dos rótulos dentro dos painéis de administração, por exemplo, dentro desse painel. Poxa, quem vai ter esse rótulo publicado aqui num Excel, por exemplo, para ter essa visibilidade? É isso que a gente está fazendo agora. Tem aqui, posso associar unidades administrativas, tá? Se eu tenho licença do E5, mas assim, pessoal, aqui no padrão, só se for algo muito específico. O padrão geralmente utilizado são os grupos de segurança, ó, todos os usuários e grupos, ou especificar aqui quais usuários eu quero associar a essa regra. O usuário precisa determinar uma justificativa para remover ou diminuir ali a classificação desse conteúdo. Pensa que esse conteúdo ele está com um rótulo mais restritivo e está sendo trazido para um rótulo público. Poxa, vai ter essa troca aí sem nenhum tipo de auditoria. A ferramenta, além de auditar a ação, ela determina que o usuário tem que definir uma justificativa dessa alteração. E aqui eu posso também determinar, tipo, como mandatório, que tipo de rótulo, por exemplo, para salvar um arquivo dentro da organização, é mandatório que você associe minimamente um rótulo público a esse conteúdo, tá? E aqui um outro recurso bem interessante. Como eu estou aplicando a documentos, e-mails, mensagens do Teams, aqui entra até algumas questões do Power BI, ele me pergunta, poxa, para documentos, você quer determinar um rótulo padrão? Então, toda vez que identificar um rótulo, ou melhor, um documento dentro da organização, eu quero que você já crie esse documento com um rótulo padrão lab público. Poxa, para e-mails, novos e-mails interno, se precisar entrar para um público, que o usuário faça a alteração. Aí vai de acordo com a necessidade de cada organização, tá? Aqui para chamadas e calendários,
só determinar um rótulo que esse conteúdo ele já vai nascer com esse rótulo estabelecido. Então, geralmente as organizações definem um interno padrão ou um público padrão, e aí o usuário faz a alteração conforme necessário. Geralmente, pensando em segurança, o legal é manter mais restritivo dentro do domínio e que, se necessário, seja aberto a acesso externo em questões específicas, tá? Mas aqui eu consigo publicar esses rótulos de forma natural. Aí aqui, pessoal, a parte de rótulos que eu precisava passar para agora era basicamente isso, os rótulos publicados. Já trouxe até um exemplo aqui dentro desse modelinho. Como o tempo ele é bem curto, eu vou passar aqui em relação à parte do DLP, que aí já é até mais simplificado, e já vou trazer ali alguns modelos de demonstração de como que esse mecanismo funciona, e a gente vai ver que, cara, para o usuário final acaba sendo bem simples. A aplicabilidade das políticas também não é um bicho de 7 cabeças, desde que você entenda o que é o papel do tipo de informação sensível, o que é o papel do rótulo e o que é o papel do DLP dentro dessa estrutura, tá? Mais uma vez, tipo de informação sensível é para definir qual tipo de informação sensível você tem dentro do seu ambiente. Rótulo, para você determinar o nível de sensibilidade que você tem em cima desse arquivo através de um selo digital, de um rótulo digital. E o DLP, e lógico, através desse rótulo também você determinar restrição de acesso ao conteúdo. E o DLP, políticas voltadas a como essa informação pode ou não sair do ambiente. Você fala, poxa, Nicolas, você falou aí dos rótulos. Os rótulos também é usado no DLP? Pode ser usado também no DLP, até facilita no modelo de gestão. Mas eu posso usar parâmetros, por exemplo, a gente vai ver que no momento que eu crio uma política de DLP, eu posso usar parâmetros de, toda vez que você identificar um conteúdo que tem essa palavra-chave, você aplica essa política, por exemplo. Ou toda vez que você encontrar um conteúdo que tem um rótulo confidencial, você aplica essa política. Ou toda vez que você encontrar uma informação que contenha esse tipo de informação sensível, você aplica essa política de DLP. Então tem diversas possibilidades aí que a gente consegue chegar até esse resultado. Aqui nas políticas de DLP eu posso dar um custom aqui, porque eu vou criar um modelo personalizado, né? Não estou entrando nesse contexto de uma regulamentação existente. Aqui eu posso colocar o nome da política, eu vou deixar padrão, que é só um caráter de teste. Mais uma vez, as unidades administrativas. E aqui a gente já fica até mais interessante no DLP, tá? Por quê? Quais workloads eu consigo trabalhar dentro do DLP do 365? Exchange, SharePoint, OneDrive e Teams, tá? Exchange, SharePoint, OneDrive, quem tem Microsoft E3, Office E3, você já consegue trabalhar dentro desses 3 workloads, tá? O Teams, ele vai entrar numa característica de E5. Teams, Device e tudo que for relacionado a um contexto on-premise aqui. No Exchange, SharePoint, OneDrive e Teams, você não depende de um agente. É um recurso totalmente integrado ao serviço. Você não depende do agente aplicado ali em um dispositivo ou algo nesse sentido. Para o Endpoint DLP, aí sim, o modelo de onboarding é bem simplificado também. Microsoft já libera os pacotes ali dentro do painel de gestão. Posso até acessar ali no finalzinho. Mas aqui, por exemplo, de acordo com os itens que eu selecionar dentro desse modelinho, isso vai interferir na política que vai estar aplicado na sequência aqui da nossa configuração. Por quê? Uma regra que eu aplico a nível de um endpoint DLP não é a mesma regra que eu aplico a nível de um Exchange, um serviço de e-mail. Então, se eu der um next aqui dentro desses 3 workloads, ele já me dá a opção de criar uma regra de DLP avançada. Eu crio aqui a regra, tá? Então, a regra que vai ser aplicada à política. Posso colocar aqui o nome teste também, não vou... E aí, mais uma vez, pessoal, as condições. O que a ferramenta vai usar como fator para determinar se essa regra deve ser aplicada ou não? O conteúdo contém algum classificador treinável? Contém algum tipo de informação sensível? Esse conteúdo está sendo compartilhado do Microsoft 365? Ele tem de propriedade de alguém? Ele não pode ser escaneado pelo sistema do Purview? Eu tenho uma extensão específica, eu posso usar diversos parâmetros, mas mais uma vez, conteúdo contém tipo de informação sensível vai facilitar a vida de qualquer ambiente, tá? No caso, eu posso criar aqui, poxa, o conteúdo ele está sendo compartilhado do Microsoft 365 e aí através do SharePoint, OneDrive, Teams, e-mail, com pessoas de fora da minha organização, e aí eu trago uma condição adicional, porque eu não quero travar todo o conteúdo que é compartilhado com pessoas de fora da minha organização. Eu trago uma segunda condição, e o conteúdo contém, aí eu posso colocar tanto um E ou uma opção de ou. No caso E aqui, ele tem que atender aos 2 parâmetros para chegar até o resultado. E aí eu coloco aqui, poxa, ele tem que conter um tipo de informação sensível, um rótulo de sensibilidade
ou um classificador treinável. Então, eu posso determinar, ó, se tiver rótulo interno, você pode entregar essa política. Se tiver um tipo de informação sensível, de CPF, você pode aplicar essa política. Mas pensa, se está sendo compartilhado para fora da organização e contém um rótulo de sensibilidade, que no momento que eu seleciono aqui, ele já me dá a opção de selecionar a opção interno, que eu acabei de criar, não faz sentido essa política, por quê? Porque eu estou determinando que, ó, toda vez que tiver um arquivo que é um rótulo interno, que é um arquivo que faz parte do escopo da organização e está sendo compartilhado com pessoas de fora da minha organização, aí eu aplico uma ação. O que é essa ação? Dentro desse contexto aqui, ele vai falar restringir o acesso ou criptografar o conteúdo nos locais do Microsoft 365. Posso bloquear para todos ou somente para pessoas de fora da minha organização. Pessoal, parte de notificações também não vou entrar no mérito, mas é tudo personalizável, a mensagem que esse usuário vai receber, a dica da política que ele pode receber, tá? A gente vai ver que tem esse recursinho já no modelo demonstrativo, eu vou trazer essa ideia logo na sequência. Definir as condições e definir a ação que deve ser tomada, ele já me traz aqui um disclaimerzinho, um resumo, né? Posso ir para o Next aqui tranquilamente. Poxa, mais uma vez, como eu falei, executar a política no modo de simulação. Poxa, mostrar as dicas de políticas no modo de simulação. Por quê? Porque você já começa a ambientalizar a sua equipe, as pessoas da organização, a entender como a ferramenta trabalha, mas não imputando que de fato vai ser bloqueado a saída desse tipo de conteúdo. Se eu colocar aqui a opção habilitar a política imediatamente, aí sim, pessoal, começou, ativou, tem um tempinho ali lógico, de sincronização, mas é algo que vai começar a cantar, porque ele vai todo conteúdo que sai do seu ambiente, ele é filtrado. Ele vai filtrar, ele vai ver que existe uma regra voltada a uma regra de DLP, de um fluxo do e-mail, ele vai bloquear essa saída caso vá de encontro com os parâmetros definidos na política, tá? E aqui vou trazer só um outro modelinho, pessoal. Aqui realmente não tem como a gente acelerar mais do que isso, porque o tempo é curto, mas se possível, pelo menos até a conclusão aqui da ideia das políticas é interessante. Depois eu vou trazer uma demonstração bem breve também, só para ver como que apresenta as mensagens para o colaborador, como é que funciona um fluxo de autorização de mensagem. Mas aqui, por exemplo, se eu selecionar somente a opção dos devices, a gente vai ver que as políticas elas já vêm de uma forma totalmente diferente. Mais uma vez, modelo customizado, eu crio uma regra, teste, condições. As condições, ó, o controle do nível de risco interno poxa, é um risco baixo, é um risco moderado, um risco alto, então eu consigo aplicar políticas de acordo com a análise de risco que o IRM oferece dentro da própria plataforma do Purview, tá? Mas não é o contexto aqui, o que eu quero mostrar é adicionar condição, vou trazer um modelinho de um tipo de informação sensível aqui, só para a gente usar como parâmetro. Número de cartão de crédito, ok. Beleza, eu quero só que defina esse parâmetro e quais são as ações. Restringir o acesso às localizações da mesma forma que a gente teve no outro. Auditar ou restringir atividades quando os usuários acessar os sites ali de tipos de informações sensíveis através do Microsoft Edge ou do Windows Device padrão, ou auditar ou restringir atividades no dispositivo. Esse modelo aqui é um dos mais interessantes também, porque quando eu seleciono essa opção, ele já me traz aqui, ó, serviço de domínio e atividades de navegadores. Não só o Microsoft Edge, tá? Google Chrome e outros navegadores, a ferramenta também conversa. Eu posso garantir que, dentro de uma política vou até abrir aqui separadamente, enquanto carrega aqui, dentro de uma política personalizada aqui dentro do próprio Purview, eu consigo trazer domínios de sites ou plataformas de navegadores que não são utilizados dentro da minha organização e que eu quero que seja bloqueado para que esse tipo de conteúdo sensível não seja carregado a esse conteúdo. Por exemplo, domínio web.whatsapp.com. Eu consigo determinar aqui nas minhas políticas do Purview que esse é um domínio restrito. E é isso, esse domínio é restrito. Tem alguma aplicabilidade em cima desse domínio? Se não tiver uma política criada, não. Mas ele já está dentro do seu grupo de domínios restritos. Aplicativos instalados na máquina, tem o WhatsApp Web lá, eu consigo determinar, por exemplo, aqui, ó, Restrict Apps and Groups. Se você entrar aqui na engrenagem de configuração e for em DLP, você consegue determinar aqui, ó, por exemplo, aplicativos restritos. WhatsApp, determino aqui o executável. Se eu criar uma política e determinar, ó, quero que bloqueie ou audite ações a nível do meu grupo de aplicativos restritos. A ferramenta ela vai bloquear o input desse conteúdo no WhatsApp, por exemplo. Eu vou até trazer esse modelo de exemplo logo na sequência.
Aqui eu posso trazer lista de exclusões de arquivos que eu não quero que sejam mapeados pela ferramenta. Tem exclusões também para macOS, tá? A ferramenta ela tem essa compatibilidade. Poxa, Nicolas, eu quero bloquear a saída de informações para dispositivos USB, mas eu tenho um grupo de dispositivos USB que precisam estar nessa lista de exclusão. Você consegue trazer o ID do hardware desse USB e aplicar como uma lista de exceção, tá? E aqui é legal porque, ó, poxa, carregar conteúdos sensíveis para serviços de domínio em nuvem, ou navegadores em nuvem, ou aplicativos em nuvem. Eu tenho a opção de auditar, bloquear permitindo que o usuário dê um bypass, e aí nesse bypass eu posso até solicitar uma justificativa, ou bloquear a ação de fato e ele não vai conseguir realizar o processo, e tudo isso de forma auditada, tá? Tem opções de, poxa, copiar para a área de transferência, o usuário dá um Ctrl+C, Ctrl+V, copiar para unidades USB removíveis, copiar para compartilhamentos de rede, imprimir arquivos sensíveis é uma forma de saída de informação, tudo isso a gente consegue controlar, e acesso por aplicativos restritos. Toda a parte de notificação e incidentes também totalmente de forma personalizável. Posso determinar um threshold, ó, a partir de tantos alertas eu quero que você encaminhe um e-mail de um alerta, um incidente, para um grupo de e-mail específico. Tudo isso você consegue trabalhar aqui dentro desse modelinho, tá? E aí, mais uma vez, se eu dou um save aqui, dou um next, a ferramenta ela vai perguntar, ó, você quer, recomendo aqui ao modo de simulação, se quiser habilitar ou deixar desabilitado, a ferramenta ela permite que você consiga fazer isso. Ele só trouxe um aviso ali que, porque eu estava colocando a opção sair e manter a política no modo off, tá? Aqui no meu ambiente eu tenho uma voltada a aplicativos restritos para o WhatsApp, cópia para a área de transferência, dicas de política para a palavra contratos, o Teams voltado ao CPF, arquivos do SharePoint e OneDrive, que muitas vezes as pessoas colocam como qualquer pessoa pode acessar e editar o link. Eu consigo criar um parâmetro que toda vez que ele identificar um arquivo com esse item específico, ele bloqueia o compartilhamento, porque não é essa a ideia, deixar um arquivo solto e compartilhar para fora da organização. E número de cartão de crédito através do Teams. Então, agora olhando aqui para a nossa maquininha virtual, pessoal, tem esse documento aqui, ó, vou até, acho que o Teams está aqui em aberto, eu tenho uma regra aqui que eu determino que números de cartão de crédito não possam ser compartilhados através do Teams. Eu copiei, a gente já pode ver aqui que está com um selinho aqui de copiado, eu vou abrir aqui o Teams dessa maquineta, espero que o Teams não acabe com a minha máquina. Tem até um modelinho aqui que eu usei anteriormente, mas eu vou criar um novo chat e realizar o mesmo processo aqui. Eu vou usar até esse chatinho aberto aqui, mas se eu pego esse mesmo conteúdo, número de cartão de crédito, tá como texto aqui, tá? Não é um arquivo que contém o número de cartão de crédito. E determino essa aplicabilidade dessa mensagem através do Teams. Só falta ele não bloquear agora. Ainda bem que eu tenho alguns exemplos aqui para trás, mas é que eu vou mexendo tanto aqui, pessoal, que às vezes acaba trazendo esse tipo de comportamento, tá? Mas a ideia é que a ferramenta consiga. É isso mesmo, tá certinho. Deixa eu pegar aqui só esse aqui, só para ver se não é um erro meu ou da própria. Que aqui basicamente os parâmetros. Aqui provavelmente. Tá. É que eu peguei o item de título aqui. Nesse parâmetro de tipo de informação sensível, eu trouxe dois elementos. Quais são os elementos? O número, foi até bom ter acontecido isso, o número de cartão de crédito associado a palavras-chave. Se eu tivesse colocado só o número de cartão de crédito, ele teria bloqueado essa ação. Mas como eu trouxe um segundo elemento de confirmação, se ele não identificar uma palavra-chave associada a esse tipo de informação, ele não vai bloquear. Então é extremamente importante que a gente ou use os classificadores treináveis ou determine de uma forma bem explícita o tipo de informação sensível ali, tá? Mas aqui foi porque eu coloquei o título e não o tipo de cartão aqui, que é o atributo que eu associei a essa regra. Consigo deixar mais restrito? Consigo. Para somente o número ele já aplicar? Sim. Mas pode ser que ele possa trazer algum... Se ele não tiver parâmetros e segundo elemento de confirmação, ele pode associar esse número a qualquer outro número que tenha essa quantidade de caracteres. Então, é importante que a gente trabalhe com mais de um elemento, tá? Aqui a gente já viu, eu posso reportar, ó, o usuário recebe uma mensagem, essas mensagens também são totalmente personalizáveis, tá? Ele me traz, ó, número de cartão de crédito, a cópia que eu fiz da Microsoft, esse conteúdo não pode ser compartilhado pelo Microsoft Teams. Aqui eu só alterei esse conteúdo, tá, pessoal? Mas todo o conteúdo ele é personalizável e o usuário ele tem a opção de reportar esse item. E aqui tá, ó, bloqueado, você reportou esse item para o seu administrador. Lá no painel de administração, a ferramenta traz uma notificação pro administrador. Agora, seguindo no WhatsApp, que eu sei que
até um modelinho aqui que todo mundo gosta bastante de entender. E antes de trabalhar com WhatsApp, o que eu vou fazer? Esse arquivo está como um rótulo público. Se eu transfiro esse arquivo para um rótulo interno, ele já me pede uma justificativa aqui, que também pode ser personalizável, tá, pessoal? Sua organização requer uma justificativa para trocar esse rótulo. Poxa, o último rótulo não é mais aplicável ou preciso trazer uma explicação aleatória aqui, eu consigo trazer isso de forma personalizada também. Alterei o rótulo. Aqui a ferramenta ela já até fala que não está com salvamento automático para eu já realizar o save aqui de forma manual. O que eu vou fazer? Eu vou fechar esse arquivo e eu vou abrir esse arquivo novamente. Nicolas, preciso fechar e abrir o arquivo para o rótulo estar aplicado? Não, mas para a ação que eu vou executar agora, eu preciso executar esse modelinho, tá? O que acontece? Dentro dessa minha política de rótulo interno, eu criei uma regra de DLP que eu determino, ó, qualquer arquivo que estiver com um lab interno, eu não vou conseguir transferir esse arquivo para uma área de transferência. Então, se eu venho aqui nesse arquivo e dou um copy, a ferramenta já me aparece uma opção aqui do DLP, ó, Data Loss Prevention, sua política da organização. Copiar arquivo do Contoso, Pershing Data, que é o arquivo que a gente está em aberto, não é autorizado. Essa mensagem também a gente consegue personalizar, tá? Aqui eu coloquei para bloquear direto. Se eu tivesse colocado um bloquear e permitir que o usuário desse um bypass, ele poderia dar um bypass aqui e gerar uma justificativa para concluir o processo, que é o exemplo que eu vou usar agora no WhatsApp com esse mesmo arquivo, tá? Então vou fechar aqui esse documento que já está salvo com esse rótulo interno. Aqui eu tenho um chatzinho do WhatsApp no aplicativo da máquina, onde eu vou tentar carregar esse arquivo aqui de forma manual. No momento que eu tento carregar esse arquivo para dentro do meu chat do Teams, ele já me aparece a mensagem novamente, ó, Lab Test Compliance. Esse conteúdo não pode ser compartilhado através de aplicativos não autorizados pela organização. Aqui eu já até personalizei com um texto mais agradável. Eu posso dar um declínio aqui ou tomar uma ação. Por quê? Porque eu dei a opção do usuário dar um override aqui, um bypass em relação a esse conteúdo. Mas ele vai ter que vir aqui, selecionar e determinar aqui, ó, e trazer a justificativa do porquê que ele está permitindo essa saída dessa informação. Ele dá um allow e aí sim ele consegue carregar essa informação para dentro do WhatsApp aqui, por exemplo. Aí a ferramenta ela já carregou mesmo que o arquivo esteja com rótulo interno. Então, pessoal, para isso aqui, para auditoria, depois eu vou até acessar o painel ali, eu sei que o tempo já passou ali alguns minutos, mas eu vou acessar ali o painel para vocês verem o nível de detalhe que esses alertas trabalham, tá? E aí, para concluir e não estender muito mais, tá, pessoal? Aqui a gente poderia trazer milhares e milhares de exemplos, mas uma hora realmente é bem curto. Eu vou trazer um modelo aqui do Outlook. Aqui esse modelo do Outlook, o que eu fiz? Eu vou fazer um envio para uma mensagem para o meu e-mail Brasoftware, que é um e-mail externo, eu não tenho nenhuma associação com esse domínio aqui, tá? E aí eu determinar ali uma mensagem teste, eu coloquei o quê? Toda vez que você identificar a palavra-chave contratos dentro de uma mensagem de e-mail, eu quero que você gere uma notificação e gere um fluxo de autorização para o gestor desse usuário. Então eu coloco aqui teste contratos e aí coloco bom dia. Olha, ele já apareceu aqui, a dica da política. O conteúdo que você está tentando compartilhar pode ter informações internas. Valide os destinatários. Nicolas Viana e a Adélia ali, né, que é um usuário interno, está de conflito com a política da organização. Aí ele dá a opção aqui até de remover todos, mas eu vou manter por quê? Porque ao invés de bloquear essa ação do usuário, eu trago a dica da política, mas eu coloco ali, ó, eu não tenho nenhum mod administrator aqui ou qualquer outra pessoa associada a esse documento. Bom dia, Nicolas, teste. Só para a gente testar aqui. E eu envio essa informação. A informação está classificada como pública. Aqui eu consigo classificar um e-mail também, tá? Ou carregar um anexo que já esteja classificado. Ela está como pública, então, em teoria, a ferramenta ela permitiria o acesso lá na ponta do Nicolas, mas ele tem a palavra contratos, ou poderia ser um arquivo, uma informação sensível, um rótulo aplicado, e eu aperto enviar. Ele trouxe a política aqui, mas eu aperto enviar porque eu quero agir dessa forma, pensando no usuário final, né? Primeira coisa que a ferramenta vai fazer, ela já vai retornar com uma mensagem que também é totalmente personalizável, tá, pessoal? Vocês podem até carregar um HTML aqui para trazer uma visão mais interessante para esse painel. Poxa, Lab Test Compliance, prevenção contra a perda de dados. Para Nicolas, ele me traz a mensagem que está associada a esse contexto, que foi a mensagem que a gente acabou de tentar enviar, e a mensagem.
o conteúdo que você está tentando compartilhar contém informações sensíveis e está mediante a análise e aprovação para que a ação de envio seja concluída. Procure o seu gestor para mais informações. Atenciosamente, Compliance Lab Test. Se eu entro na minha caixa de e-mail, e aqui já na minha máquina não virtual, e tento... Cadê? E acesso aqui, por exemplo, a parte do meu Outlook, a gente vai ver que, por quê? Eu coloquei o fluxo de autorização para esse e-mail do Mod Administrator. Ele já me traz aqui, ó, Nicolas Viana, teste contrato, sua decisão é requerida. Pessoal, tá em inglês aqui porque o meu ambiente ele tá todo em inglês, tá? Ele já me traz aqui, please respond. Ele dá a opção aprovar ou rejeitar. Ele me traz o e-mail que está dentro desse contexto. Se tivesse um anexo, eu conseguiria ter visibilidade sobre esse anexo também. E eu, como administrador, vou lá e consigo aprovar a saída dessa informação. Toda essa ação ela é auditada e são gerados logs ali dentro do painel de administração que, apesar da gente estar falando do painel de administração do Microsoft Purview, eu consigo vincular esses alertas para dentro do painel do Defender também, tá? Então, se eu tenho uma parte do Defender com XDR e quero centralizar ainda mais esse nível de informação, eu consigo ter isso tudo dentro de um painel único, sem depender de conector, sem depender ali de um CIEM para fazer esse trabalho. É algo que o Microsoft 365 oferece de forma nativa. E não necessariamente você precisa ter um E5 total para ter toda essa capacidade. Lógico, níveis mais avançados têm componentes exclusivos ali do E5 que consegue chegar nesse nível de acuracidade. Aí só para a gente testar aqui também, ó, o e-mail ele chegou aqui na minha caixa de e-mail Bra Software, sem nenhum tipo de estreitamento. Poderia ter colocado um, um cabeçalho aqui, né, para identificação, mas a mensagem chegou aqui tranquilamente para o meu usuário. A Adélia aqui em cópia também. Então, é um mecanismo bem interessante, pessoal. A ferramenta ela é extremamente rica em relação a esse tipo de conteúdo. Ó, os testes que a gente acabou fazendo, ó, DLP Policy Match for Teams Conversation, que foi aquela tentativa de saída de conteúdo voltado a um número de cartão de crédito. Severidade baixa, porque foi um único evento. Ele me traz ele vai carregar mais informações aqui. Que ele me traz o número de eventos 1, qual foi a regra que associou a esse alerta, quem foi que performou este evento, então foi o Nicolas Viana, né? Aqui eu estou com o meu usuário administrador. O Nicolas Viana é como se fosse um usuário padrão. Localidade Teams, e eu consigo ter a associabilidade. Poxa, quais são os eventos associados a esse conteúdo? Consigo entrar na aba do evento. Aqui a granularidade desse detalhe dos eventos, pessoal. Isso aqui é um laboratório de teste, o único teste que eu fiz. Agora pense se você tem 500, 1.000, 3.000, 5.000 usuários e esse volume de usuários gerando dados e a ferramenta trabalhando para você. A ferramenta só te notificando no momento que for necessário e já tomando ações de remediação aqui de forma autônoma. Tudo isso aqui a gente consegue aplicar através do Microsoft Purview, tá? Aqui tem o e-mail do contratos que a gente acabou de fazer agora, ele ainda está falando... Ah, tá, ele até fala aqui, ó, este alerta pode ser gerenciado no portal do Microsoft Defender. Pessoal, para quem faz gerenciamento de ambiente, ter tudo isso aqui num painel único é um adianto inexplicável, é imensurável. Então, vai muito do valor que a ferramenta traz e é algo que eu posso garantir que é algo que com certeza vai aprimorar aí a ideia de qualquer ambiente. Que no detalhe tem bastante alerta, já que eu fiz alguns testes. Tem a parte de explorador de atividades, que é um nível ainda mais detalhado das ações que são tomadas dentro do meu ambiente. Então, ó, quantos arquivos foram de encontro com a minha regra de DLP, arquivos modificados, rótulos aplicados, arquivos acessados por aplicativos não autorizados, e ele me traz toda a base de eventos associada a esse dash aqui que a ferramenta traz. Rótulos trocados, arquivos criados, arquivos renomeados, copiado para a área de transferência, copiados para a nuvem. Tudo isso aqui você vai conseguir ver a nível do detalhe aqui para entender, ó, aqui é o fino do fino, aqui já entra num nível mais avançado de acuracidade, tá? Mas aqui, de fato, a ferramenta, ela vai trazer a capivara completa de tudo que está associado a esse evento, até onde está a localização desse conteúdo que está sendo trabalhado, em qual dispositivo. Pessoal, é o nível de conformidade que o Purview consegue trazer aí para qualquer ambiente, tá? E aí, para concluir, como prometido, né, apenas para não ficar com esse ponto pendente, os indicadores do Insider Risk Management que pode ser usado como modelo de avaliação
desse tipo de conteúdo, tá? Então aqui a gente pode ver, por exemplo, em Office Indicators, poxa, downloading do conteúdo do SharePoint, compartilhamento de SharePoint, de arquivos do SharePoint com pessoas de fora da organização. A ferramenta ela tem esses milhares de indicadores para determinar se existe algum risco interno ocorrendo dentro da organização para te trazer a visibilidade dessa ação maliciosa, de um possível usuário que esteja saindo, ou de um agente mal intencionado que tomou a ação de uma conta de um usuário, e que você consiga trazer controles de forma adaptativa de acordo com o status aqui desses indicadores, tá? Aqui é só um dos itens personalizáveis aqui da parte do IRM. Como eu falei, meu ambiente de laboratório, ele não tem uma base histórica de dados para preencher aqui o painel, tá? Mas é algo que ajuda bastante. E um ponto importante, para soluções terceiras em nuvem, a gente tem o CASB com o Defender for Cloud Apps, que consegue estender as regras de DLP também para aplicativos em nuvem não Microsoft. Então, pessoal, a ferramenta ela é realmente muito completa e a gente só falou de 2 recursos que compõem a plataforma de soluções do Purview. Aqui a gente ainda tem muita coisa a ser explorada. Então, qualquer ponto de dúvida, qualquer necessidade a nível de conformidade, pode entrar em contato aqui com a gente da Brasoftware, que a gente consegue estar trabalhando essa ideia junto com vocês, entender o que já pode ser feito ou qual seria o devido processo de evolução.